Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje finalmente para falar dela, a Champions League. Ontem aconteceu o sorteio da fase de grupos e assim, tem grupo da morte, tem grupo que tá muito fácil e eu fiz uma super análise aqui pra gente ter um panorama, né, de cada time e ver e imaginar o que pode acontecer nessa primeira fase da competição. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, manda esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp também, para os seus amigos, para as suas amigas. E sem mais enrolação, bora pro vídeo! Já peguei o meu caderninho de anotações aqui para não esquecer nada e vamos. Grupo A. No grupo A nós temos Bayern de Munique, Manchester United, Galatasaray e Copenhagen. E assim, vamos começar claro pelo Bayern. O Bayern perdeu aí o Rafael Guerreiro, o Pavard, né, dois laterais, o Pavard também joga como zagueiro. Perdeu o Mané, que assim, será que perdeu o Mané? O Mané fez uma péssima e apagada temporada pelo Bayern de Munique no último ano e o Neuer ainda não voltou. Esse para mim é o maior problema do Bayern de Munique, o goleiro, né? Perdeu o Sommer, que foi também para Inter de Milão. Então assim, hoje o goleiro do Bayern é o Wright. Vocês devem conhecer ele, já é reserva do Neuer há muito tempo e o Neuer não tem previsão de volta. Então assim, o maior problema desse Bayern de Munique, que assim já se adaptou ao estilo de jogo do Thomas Tuchel, que está desde o fim da temporada passada, é o goleiro. O Wright é ruim? Não, mas não é um goleiro que passa confiança, que pode fazer milagres. Então assim, acho que esse é o problema. Em contrapartida, eu acho que o Bayern, apesar do goleiro, melhorou, porque na última temporada não tinha um centroavante. O centroavante titular do Bayern era o Choupo-Moting, ou muitas vezes o Miller tinha que fazer esse papel de centroavante e agora contratou, né, o Bayern finalmente tirou o escorpião do bolso e contratou o Harry Kane. E aí, o Coman está lesionado agora, mas com o Coman, o Sané, o próprio Miller, o Kimmich, o Musiala, todos esses caras para servir o Harry Kane, que já está tendo aí um início de Bundesliga maravilhoso, eu acho que a receita é perfeita. O Bayern de Munique classifica nesse grupo aqui em primeiro, na minha opinião, com tranquilidade. E assim, é o cabeça de chave, é o cabeça do grupo e vai classificar em primeiro. Assim, para mim, tranquilamente. Depois a gente pula para o Manchester United, que assim, já começou essa temporada aí com alguns problemas com o Erik ten Hag, né? Contratou o Mason Mount, que até agora não se adaptou tão bem ali na função de segundo volante, ali ao lado do Casemiro. Acho que pode evoluir, mas o Ten Hag vai precisar mudar ali aquele esquema do meio campo. O Rashford, que foi o grande nome do Manchester United na última temporada, começou essa jogando um pouco centralizado, assim, não é o lugar dele. O Rashford é o cara da ponta esquerda do Manchester, foi onde ele melhor jogou na temporada passada, que foi a melhor temporada da carreira dele. Então assim, acho que para ele se reencontrar tem que voltar para essa posição. E para voltar para essa posição de lado do campo, tem que ter o centroavante. E quem é o centroavante do Manchester hoje? O Martial se lesiona mais do que tudo. E o Manchester contratou o Højlund, né, o centroavante que estava lá na Atalanta. Se eu não me engano, ele é dinamarquês o Højlund, né? Acho que sim. Se eu estiver enganado, me desculpem. Mas ele chegou lesionado, é um garoto jovem, mas assim, que já mal comparado, ele é mal comparado com o Haaland, né? Claro que não se compara ao Haaland, mas assim, aparenta ser um centroavante com muita projeção, é um cara forte, cabeceia bem, chuta bem de fora da área. Então assim, acho que ele se curando dessa lesão, o Manchester ganha muito mais poder de fogo. Aí a gente tem o Onaná, que também chegou pro gol, assim, o De Gea a gente sabe que é um bom goleiro, mas o Onaná traz uma segurança, mostrou inclusive na última rodada da Premier League com ótimas defesas. Então assim, o Onaná também chega para dar essa segurança defensiva que o Manchester não tinha nas últimas temporadas com o De Gea, que acabava falhando muito. E assim, de contratações, foi o Højlund. No momento que eu gravo esse vídeo, né,
dia 1º de setembro. Tem algumas conversas com o Amrabat, né, volante da Fiorentina e do Marrocos também, ótimo volante. Não sei se essa contratação vai se concretizar, mas assim, se acontecer, ótima contratação para o Manchester também. E o Reguilon, né? Essa já é certa, chega para a lateral esquerda. O Luke Shaw tem variado muito nas últimas temporadas, então assim, acho que o Reguilon também não é nenhuma unanimidade, mas até em forma de competição ali para o Shaw, né? E fazer dessa lateral esquerda, que precisa ser mais contida, até pelo próprio Rashford, né? Ver se melhora essa lateral esquerda do Manchester United. Eu acho, assim, vou falar um pouco do Galatasaray. Eu acho que apesar do Galatasaray ter melhorado desde a última temporada, eu acredito que o Manchester, e assim, sem clubismo, você sabe que o meu time do coração é o Real Madrid, mas eu também gosto do Manchester. Sem clubismo, eu acho que o Manchester se classifica em segundo nesse grupo. Assim, até o fim dessa fase de grupos, eu acho que o Manchester só tem a evoluir nas mãos do Ten Hag. Tem alguns ótimos jogadores que ainda não engrenaram, né? Como o próprio Casemiro, o Bruno Fernandes já tá no alto nível, mas o próprio Rashford, que eu falei, Varane. Então, assim, acho que o Manchester United pode melhorar muito, muito, e acho que fica com esse segundo lugar do Grupo A. Aí vem o Galatasaray, que, claro, fez ótimas contratações, o Icardi agora em definitivo, Sérgio Oliveira já está no time, já tem o Mertens, contratou agora o Zaha, que estava na Premier League. Sim, é um bom time para ir para a Europa League, como eu acredito que vai ser. Acho que em casa pode dar algum trabalho, mas fora de casa não assusta ninguém. E tem o Copenhague, né, que acabou se classificando aí nos playoffs, e assim, vai ser saco de pancada nesse grupo. Pode surpreender talvez o Galatasaray jogando em casa, mas assim, convenhamos, o Copenhague não briga nem para chegar na Europa League. Vamos agora ao grupo B. O grupo B ficou Arsenal não, porque o cabeça de chave é o Sevilha, Arsenal, PSV e Lens. Cara, eu achei esse grupo um grupo muito interessante, porque assim, o Arsenal para mim, é o favorito para ficar em primeiro desse grupo. Vice-campeão da Premier League, contratou muito bem, teve o azar do Timber, né? Acabar se machucando, acho que só volta, se voltar para a fase mata-mata, né, com o Arsenal passando, mas assim, contratou o Rice, contratou o Havertz, que eu acho que não deve ser titular nesse time do Arsenal, mas é um ótimo substituto, né, em uma eventual ausência do Martinelli, do Gabriel Jesus quando voltar. O Havertz, ele é bem polivalente, né, pode jogar em várias posições. Aí você tem o Martinelli, que já voltou em grande fase, o Saka, que hoje é um dos melhores jogadores da Premier League, tem o Odegaard, que assim, como tá jogando o Odegaard, um goleiro muito bom que é o Ramsdale. O Arsenal joga muito bem e continua jogando muito bem. Eu acho que passa com tranquilidade em primeiro nesse grupo. Agora sim, os outros três é onde eu vejo a coisa mais interessante desse grupo, porque o Sevilha, eu vi algumas pessoas aí, alguns comentaristas falando que o Sevilha é terceiro lugar, gosta de ir para a Europa League mesmo, mas assim, cara, o PSV e o Lens estão no mesmo patamar que o Sevilha, assim, então eu não acho que é certo, por exemplo, que o PSV, apesar de ter sido o segundo colocado na Holanda, perdeu alguns jogadores importantes, no caso, perdeu um jogador importante, no caso, o Xavi Simons, né? Que o PSG comprou e já emprestou para o Leipzig, vou chegar lá. Mas assim, o PSV passou pelos playoffs agora do Rangers, ganhou o segundo jogo por 5-1 e tudo, mas não é um grande time. Tem o De Jong, né, que jogou no Barcelona, vocês devem lembrar, o centroavante, faz muito gol, tem pontas jovens que correm muito, mas assim, o Sevilha é mais cascudo. Então eu acho que o Sevilha passa em segundo nesse grupo. Diferente do que muitos aí pensaram, eu não acho que o Sevilha fica para a Europa League não, cara. Acho que a Europa League fica inclusive com o PSV, porque e uma briga também com o Lens, tá? Porque o Lens foi vice-campeão
lá do campeonato francês. É claro, piorou já nessa temporada, perdeu o Fofana, que foi para o Al Nassr, lá o time do Cristiano Ronaldo, perdeu o Openda, o atacante que fez gol a rodo lá, o Openda foi para o Leipzig também. Então assim, eu acho que o PSV e Lens estão pau a pau ali para brigar pela vaga na Europa League. Já o Sevilha, eu acho que pega essa vaga para o mata-mata, porque assim, apesar das perdas, né? O Sevilha perdeu. O Montiel era reserva, né? Foi para o Nottingham Forest, mas perdeu o Bono, né? Um ótimo goleiro. Na verdade, não sei se o substituto vai estar à altura, mas assim, o Sevilha tem o Ioneziri, tem o Rakitic, tem o Ocampos, tem o Lamela. Para quem assistiu a final da Supercopa da UEFA, viu que o Sevilha deu trabalho para o Manchester City. Então, assim, apesar de estar num péssimo início novamente de La Liga, último colocado, inclusive, quando eu gravo esse vídeo, eu acho que o Sevilha tem condições de passar em segundo nesse grupo. Aposto em Arsenal e Sevilha para passar nesse grupo. Grupo C. Grupo C a gente tem Napoli, Real Madrid, União Berlim e Braga. Cara, o Real Madrid para mim é o favorito desse grupo. Bellingham jogando muito bem. Apesar de algumas lesões, né? O Vini Júnior acabou de machucar no último fim de semana, deve ficar de fora das 2 primeiras rodadas da Champions. Tem o Arda Güler, que eu acho que só volta para o mata-mata. Courtois também só volta para o mata-mata. Militão só para o mata-mata. Assim, que eu acho que é uma unanimidade aqui, que todo mundo concorda que o Real Madrid fatalmente vai passar para o mata-mata. Para mim, primeiro, claro. Mas tem gente que pode achar aí que o Napoli volta em grande fase, né? Tudo pode acontecer, é Champions League. Mas aí, contratou o Bellingham. Pô, o Bellingham chegou voando no Real Madrid. O time já tem uma estrutura muito bem montada pelo Ancelotti, né? Apesar das perdas, tem um Carvajal muito seguro ali na direita. Contratou o Kepa para suprir essa ausência do Courtois aí nessa primeira fase de Champions. Contratou o Roselu ali também, um jogo ou outro para jogar com aquele cara mais central ali, como o Benzema fazia. E assim, Modric, Kroos, um meio-campo que tem Camavinga, Tchouaméni, o próprio Bellingham, como eu já disse, o Rodrigo jogando muito bem. Então assim, Real Madrid favorito nesse grupo para mim. O Napoli, cara, o Napoli para quem fez o que fez na última temporada, perdeu poucos jogadores, né? Campeão italiano, chegou em quartas de Champions. Então assim, perdeu poucos jogadores. Na verdade, a maior perda do Napoli para mim foi o técnico, né? O Spalletti, que agora é técnico da Itália, mas além disso, de grande jogador que o Napoli perdeu, foi o Kim Min-jae, né? Que foi para o Bayern de Munique, inclusive até esqueci de citar ele lá na parte do Bayern, um ótimo zagueiro, já chegou também jogando muito bem lá no Bayern. E assim, mas aí repouso com o Natan, né? Natan que estava revelado pelo Flamengo, estava no Bragantino, o zagueiro brasileiro, repouso com o Natan, mas assim, manteve a base. Manteve o Meret ali no gol, o Osimhen, o Kvaratskhelia, Di Lorenzo. Então, assim, continua sendo um ótimo time. Começou muito bem já no Campeonato Italiano de novo. Então, acho que fica com esse segundo lugar aí do grupo com tranquilidade. Em terceiro, vem o Union Berlim. Que assim, cara, nos últimos 7 anos, se não me engano, né, cara? Saiu da quarta divisão da Alemanha, agora chegam à Champions League. É um time jovem, que apesar de ser jovem, fez umas contratações aí de jogadores mais experientes, acho que até para trazer essa maturidade mesmo para o time, que vai disputar essa competição pela primeira vez. Eu acho que deve ficar com essa vaga da Europa League, não o Braga. O Union Berlim contratou o Bonucci, zagueiro experiente da Juventus, contratou o Volland, né, que estava no Mônaco, atacante alemão, bom atacante também, e o Gosens, né, que estava na final da Champions League com a Inter de Milão. O Gosens pode fazer ali uma meia lateral, ou a lateral mesmo, um jogador muito bom, muito experiente. Então, assim, acho que o Union Berlim já venceu os seus 2 primeiros jogos na Bundesliga, é o líder da Bundesliga neste momento. O líder da Bundesliga neste momento não é o Bayern, é o Union Berlim. Para você que não sabia, tá aí essa informação. Mas eu acho que deve ficar com essa vaga na Europa League. E o Braga venceu os 2 playoffs, né? Chegou à fase de grupos da Champions, ganhando do Panathinaikos, inclusive na última eliminatória. Trouxe o João Moutinho, repatriou o João Moutinho, né? Que, poxa, é um grande jogador aí de Portugal, acho que foi revelado pelo Braga, inclusive.
para trazer mais essa experiência também. Tem o Matheus, goleiro brasileiro, um ótimo goleiro, quem assistiu os playoffs sabe disso, mas acho que o Braga não vou falar saco de pancadas, porque tem um clima legal ali no seu estádio, mas deve ficar em quarto mesmo. Vamos agora para o grupo D. E no grupo D temos Benfica, Inter de Milão, Real Sociedade e RB Salzburg. Assim, primeiro para mim é a Inter de Milão. A janela da Inter de Milão foi maravilhosa. Para mim foi maravilhosa. Apesar das perdas. Vou só mostrar as perdas primeiro para vocês verem e depois o Simone Inzaghi continuou no comando da equipe. Então assim, eu acho que as contratações da Inter de Milão subiram ela de patamar. Um time que já chegou na final da Champions na última temporada, chega para mim ainda mais forte para essa. A Inter de Milão perdeu o Onaná, beleza, um ótimo goleiro, que foi inclusive para o Manchester United, perdeu o Gosens, que eu acabei de falar que foi para o Union Berlin, perdeu o Lukaku, que assim, será que é uma perda? Foi um bom reserva na última temporada, né? Quando entrou bem, mas já estava num clima ali que não dava mais, enfim. E o Joaquim Correia, a Inter não perdeu, a Inter emprestou para o Olympique de Marseille. Infelizmente não se provou o que a gente imaginava o Joaquim Correia e foi emprestado. Agora, olha as contratações da Inter de Milão. Contratou o Sanches novamente por uma temporada, o Alexis Sanches, que tinha saído do clube para o Olympique de Marseille e foi muito bem lá, cara. Na última temporada, o Sanches, inclusive, estava sendo até especulado em uns times brasileiros aí, né? O Santos, o Grêmio. Mas o Sanches vai ficar na Europa, na Inter de Milão, vindo de uma temporada que marcou 18 gols. Eu acho que como reserva entra muito bem. Ainda tem ali resquícios daquele Sanches Prime, né? Ali de 2015, 2016. Então, assim, quando estava no Arsenal, né? E brilhando com a seleção chilena. Então, assim, acho o Sanches uma ótima contratação ali para compor o elenco. Também trouxe o Pavard, né, que era do Bayern de Munique, nesse sistema defensivo da Inter, que já é muito bom. Eu acho que o Pavard chega só para agregar, provavelmente vai ser titular, pode fazer ali uma função de ala quando o time for jogar mais defensivo e joga de zagueiro também, então uma ótima contratação. Contratou para o lugar do Lukaku, o Arnautovic, se você não lembra, um atacante aí austríaco, né? Tava no Bolonha, se eu não me engano. Muito bem na última temporada, também chega para compor elenco, apesar da saída do Dzeko, né? A Inter perdeu o Dzeko, inclusive até esqueci de falar aqui. Acho que o Arnautovic, ele não é melhor que o Dzeko, ele não é melhor que o Lukaku, mas assim, supre. Eu acho que supre. O Dzeko, um pouco mais difícil, estava bem o Dzeko, mas assim, já eram atacantes que não se movimentavam tão bem. Acho que o Arnautovic pode ser uma opção mais móvel ali para o ataque da Inter. A Inter também contratou para o lugar do Onaná o Sommer, que estava no Bayern, goleiro suíço, ótimo goleiro. Talvez você pode falar que o Onaná é melhor que o Sommer? Sim, mas acho que pouca coisa. E para o lugar do Gol, não vou falar para o lugar, né, mas contratou o Carlos Augusto, lateral esquerdo, revelado pelo Corinthians, inclusive, estava no Monza da Itália. A Inter também trouxe o Carlos Augusto, acho que pode ser uma boa opção ali na lateral esquerda. Além disso, também trouxe o Quadrado, que estava na Juventus, dispensa apresentações, e o Thuram, o filho daquele lendário zagueiro e lateral francês Thuram, o filho dele, atacante, que estava muito bem no Borussia Mönchengladbach e chega agora para a Inter também para suprir esse ataque que teve duas perdas, no caso do Dzeko e o Lukaku, chegaram o Thuram e o Arnautovic. Então, e além disso, já tem um ótimo meio-campo com Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Lautaro no ataque. Então, assim, manteve o comando técnico do Simone Inzaghi. Então, acho que a Inter chega muito forte para essa Champions League mais uma vez e se classifica em primeiro. Depois vem o Benfica, cara, que assim, apesar de ter sido campeão português, não acho que chega como favorito nesse grupo, acho que se classifica em segundo. Perdeu a grande perda, né? Foi o Gonçalo Ramos, que fez uma ótima temporada passada, foi para o PSG, daqui a pouco a gente chega lá no famoso PSG,
mas supriu ali a ausência do Gonçalo Ramos com o Arthur Cabral, atacante brasileiro que estava na Fiorentina, também fez uma bela temporada com a Fiorentina, chegando na final da UEFA Conference League. Então, assim, acho que supriu bem essa saída. Também teve a chegada do Di Maria, né? Que, assim, dispensa apresentações, experiente ainda, consegue entregar um bom futebol, sabendo dosar ali o número de partidas dele na temporada. E já tinha bons jogadores como Antônio Silva, o David Neres, o João Mário. Então, assim, acho que o Benfica vai bem na segunda colocação. E a gente vai para o Real Sociedad, que para mim vai brigar ali com o Salzburg por essa terceira colocação. Real Sociedad terminou na quarta colocação de La Liga na última temporada, contratou o Tierney, aquele lateral que estava no Arsenal, o lateral reserva do Arsenal na última temporada. O André Silva também chegou, né? Atacante português que estava no Leipzig. Além disso, já tem o Kubo, né? Aquele japonesinho que jogou muito na última temporada, assim, números assustadores. O Oyarzabal também meio campo e atacante espanhol que joga muito bem. Então, assim, acho que o Real Sociedad vai brigar ali pela terceira vaga com o Salzburg, que, assim, domina a Áustria há anos e é um time de muitos jovens, né? Perdeu, né? O Okafor, o atacante Okafor, fez vários gols pelo Salzburg na última temporada, foi vendido para o Milan, mas, assim, acho que compete, né? O Salzburg tem muitos jovens jogadores, então, assim, Salzburg e Real Sociedad vão decidir quem vai ficar com essa... Esqueci de pegar água. Quem vai ficar com essa terceira vaga para a Europa League. E aí a gente vai agora para o grupo E, que, assim, foi uma sorte tremenda do Atlético de Madrid, cara, que, assim, pegou um grupo bem favorável para a sua classificação. Não se enganem, o Atlético de Madrid mudou um pouco, tá? Tá jogando nessa temporada, o Simeone tá vindo um pouco mais ofensivo para essa temporada, começou muito bem, inclusive ganhou o último jogo de La Liga por 7-0. Então, assim, quando você viu o Simeone ganhar por 7-0, me responda aqui nos comentários, fala para mim, que eu não lembro. Mas, assim, já tinha o Depay, voltou muito bem agora nessa temporada, tá? O Morata também, apesar que o Morata é aquela enganação de sempre, mas começou a temporada bem. E tem o Griezmann, que, assim, craque do time, além de Oblak no gol, enfim. Atlético de Madrid é aquele que você já conhece. E aí chegaram o Javi Galán, um lateral muito bom, que estava no Celta de Vigo, se não me engano. Também contrataram o Soyuncu, que era o zagueiro. O zagueiro, acho que ele é suíço, se eu não me engano. Eu acho que ele é suíço. Suíço ou turco? Fica com essa dúvida aí, vou confirmar depois. Mas ele estava no Leicester, né? Que foi rebaixado lá na Premier League. O Atlético de Madrid também contratou ele. E o Azpilicueta, experiente lateral direito, também pode fazer a zaga ali, que estava no Chelsea. O Atlético de Madrid repatriou o espanhol Azpilicueta, né? Pode perder o Carrasco, pelo que eu vi nas notícias, mas, assim, também não é aquela estrela do time. Acho que o Simeone tá vindo com uma pegada diferente para essa temporada. Quem sabe o Atlético de Madrid pode surpreender. Mas nesse grupo é o primeiro, porque o grupo é completado pelo Feyenoord, que foi campeão holandês na última temporada e caiu no pote 1 porque o City conquistou a Champions e a Premier League. Então, pelo coeficiente ali da UEFA, o Feyenoord, que entrou no pote 1 como campeão holandês, a Lazio, que terminou em quarto. Não, a Lazio foi vice-campeã italiana na última temporada. A Lazio, eu acho que, inclusive já adiantando aqui, eu acho que a Lazio vai ser o segundo colocado desse grupo, acho que passa de fase, porque é melhor que o Feyenoord, na minha opinião. Joga um campeonato mais difícil, foi vice-campeão italiano, como eu já disse, e, assim, é claro que perdeu o seu craque, o Milinkovic-Savic, né, que foi para o Al Hilal lá, o time do Neymar. Mas, assim, trouxe o Tati Castellanos, que estava no Girona, né? Atacante argentino, muito bom, inclusive. E também o Guendouzi, aquele volante ali, meio campo francês, que estava no Olympique de Marseille, já jogou no Arsenal. Acho que 2 caras ali para compor bem esse elenco, que já é bom, porque tem o Felipe Anderson, tem o Immobile, que joga muito bem, né? Dispensa apresentações,
goleador desse time. Tem o experiente Pedro, meu xará, que ainda não se aposentou, surpreende, inclusive continua jogando muito bem. Tem o Vecino no meio campo, Luiz Alberto, espanhol, também joga muito bem. Então assim, a Lazio é um bom time e eu acho que pega essa segunda colocação com tranquilidade, tá? E tem o Celtic, que vai ser o saco de pancada desse grupo. Sempre tem aquele clima, né? Quando joga em casa, mas convenhamos, o Celtic não tem chance nenhuma de passar. E agora chegamos ao grupo F, o grupo da morte. Se você se cansou, pega um copo de água, calma, dá um pause no vídeo. O vídeo tá longo, mas análise é muito importante, né? Análise dessa fase de grupos tá uma delícia. E agora a gente chegou na melhor parte desse vídeo, que é o grupo da morte, o grupo F, que temos simplesmente PSG, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Cara, me acorda que eu tô sonhando. Já se imaginava um grupo da morte, né? Por conta do Newcastle no pote 4, acho que eu achei algo que eu achei meio assim. Olha que contradição, né? Newcastle no pote 4, Feyenoord no pote 1. Hã? Mas vamos lá, vamos fazer uma análise desse grupo aqui. E começando com o PSG. O PSG teve perdas, né? Pequenas perdas. O PSG perdeu o Neymar, perdeu o Messi, perdeu o Renato Sanches. Assim, de jogadores importantes foram esses. Além de todo o clima, né, que teve aí, que o PSG enfrentou, com esse sai não sai do Mbappé e tudo mais, Luiz Henrique chegando, agora o Verratti, que também deve estar saindo, não deve continuar no clube. Então, assim, perdas importantes, né, para um clube que está se adaptando a um novo treinador, um clube que parece que está tentando se organizar e contratou bem o PSG. Trouxe o Skriniar da Inter de Milão, que ficou de fora nos últimos 6 meses, né? Não jogou muito. Acho que até por conta dessa transferência que já estava acordada há um bom tempo, mas é um ótimo zagueiro. Contrataram o Asensio do Real Madrid, que assim também todo mundo conhece, um bom ponta, um bom meia ofensivo, pode fazer todas as posições ali no ataque. Contratou o Ugarte, um ótimo volante uruguaio que estava no Sporting. Uma ótima contratação do PSG mesmo. Assim, vai substituir o Verratti? Não, mas, né? Verratti nas últimas temporadas tem caído um pouquinho, o Ugarte em ascensão. Acho que compensa essa contratação. Contratou também o Kang-in Lee, né? O sul-coreano que estava no Mallorca, muito bom. Inclusive já se machucou, deve precisar aí de umas 2-3 semanas para se recuperar, mas é um bom ponta também, o Lee, e trouxe, além disso, o Dembélé do Barcelona, né, até para um amigo ali do Mbappé, mas também que um ótimo ponta direita, bate com as duas pernas inclusive, pode ser ponta direita e ponta esquerda, e o Gonçalo Ramos, que fez uma ótima temporada pelo Benfica, goleador português, talvez o substituto aí do Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa nos próximos anos. Então, assim, PSG contratou bem, tá? E muitos podem colocar como favorito desse grupo, sim, pelo nome, né? Pelos últimos anos do PSG. Mas, cara, eu não cravaria o PSG classificado nesse grupo aqui não, e eu vou te explicar o porquê. Já vou começar aqui com o Dortmund, que, cara, um bom time, todo mundo já sabe da qualidade que o Dortmund tem, né? Saiu para o Chelsea nas oitavas da última Champions, mas o PSG também saiu nas oitavas da última Champions. Claro que foi para o Bayern, mas assim, entenda, né? Perdeu o Bellingham e o Rafael Guerreiro, duas grandes perdas, né? Mas já tem um time estruturado ali com ADM, Haller, Moukoko, Reus, sistema defensivo bom, né? Com o Sul, o Hummels, e fez boas contratações, cara. Contratou o Füllkrug, que foi o artilheiro do campeonato alemão na última temporada, né? Jogava pelo Werder Bremen, também foi para a Copa do Mundo, um ótimo atacante, acho que vai competir ali com o Haller. Também trouxe o Sabitzer, que é jogador do Bayern de Munique, estava emprestado para o Manchester United, agora emprestado para o Borussia. Não tenho o que falar dele, muito bom jogador ali para compor meio campo. E também o Borussia, cara, se você for ver a lista de contratações do Borussia, o Borussia é um time que meio RB, né? Parece até que
que é também da coligação ali dos times patrocinados pela Red Bull, porque compra muitos jogadores jovens. Então, assim, Moukoko é um exemplo disso, ADM é um exemplo disso, e contratou mais outros jovens nessa temporada. Mas mantendo a base, acho que é um time muito competitivo. Lá dentro de casa, do Signal Iduna Park, é uma equipe ainda mais forte. Então, assim, não coloco o Borussia como mais fraco desse grupo, como muitos aí pintaram. Acho que esse grupo está bem nivelado. Talvez no nível ele realmente fique por último, mas assim, não tá lá embaixo. Vai dar trabalho. Depois vem o Milan, cara. Que o Milan, assim, o Milan também fez, na minha opinião, cara, os times italianos, inclusive, né? Também fez um ótimo mercado, porque liberou uma dragaiada. O Rebic saiu, Júnior Messias saiu, De Ketelaere saiu, alguns emprestados, outros vendidos, o Saïd Malex também. Assim, a grande perda foi o Tonali, realmente, inclusive para o próprio adversário, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas com a grana que recebeu do Tonali, contratou muito bem, cara. Contratou o Loftus-Cheek, do Chelsea, um bom meio campo, tá jogando bem no Milan. Contratou o Luca Romero, revelação argentina, para quem assistiu aí a Copa do Mundo Sub-20, jogou muito bem a Copa pela Argentina, estava na Lazio, o Milan foi lá e contratou. O Pulisic também do Chelsea, que chegou muito bem, super adaptado, já fez gol nas 2 primeiras partidas do Campeonato Italiano. Contratou, cara, assim, estava observando aí, acompanhando, o Milan contratou um holandês do AZ, para quem não conhece aí esse time, um time holandês, um bom time lá da Holanda, o Tihami Hengenes, um meia atacante que chega muito bem na área, faz gols, já deu assistência lá nessas primeiras partidas do Milan no Campeonato Italiano. Sim, muito bom esse meia atacante, fiquem de olho nele, tá? É Tihami Hengenes, desculpa aí pela pronúncia, mas pesquisem, foi uma ótima contratação do Milan, na minha opinião. Também contrataram o Okafor, do Salzburg, que foi o artilheiro do Salzburg na última temporada, jogador jovem, sim, um ótimo substituto ali, talvez, para o Giroud, né? O Origi tá para sair, então, assim, menino jovem para ir se adaptando, ótima contratação. E o Chukwueze, né? Do Villarreal, joga pelas pontas, muito rápido. Então, assim, acho que até se machucou agora nessa pré-temporada, mas quando tiver 100%, com certeza vai ser titular. Então, assim, um ótimo mercado do Milan. Milan que já tem o Manhã no gol, o Tomori, Theo Hernandes, Rafael Leão, o próprio Giroud. Então, assim, manteve o Stefano Pioli, né? Surpreendentemente, achei que ia sair. Mas eu acho que o semifinalista da temporada passada chega novamente muito bem, cara. Então, assim, nos 3 primeiros aqui desse grupo, vou falar do Newcastle já, eu não coloco o PSG como favorito desse grupo. Não coloco. Dado o PSG, de tantas variações, agora com um time completamente renovado, novo técnico, desculpa, para mim não é o favorito. E em quarto, né, o quarto time desse grupo, o Newcastle, cara. Primeira Champions do Newcastle, acho que há mais de 20 anos, se não me engano, disputou a última, acho que em 2002, né, 2003. Foi o quarto colocado da Premier League, chega com um time muito do bom. De saídas importantes, foi só o Saint-Maximin mesmo, atacante, que foi lá pro Al-Ahly, né, se não me engano, lá da Arábia Saudita, e contratou o Tonali do próprio Milan, ótimo volante, já chegou super adaptado. Contratou também o Harvey Barnes, muito bom também o Harvey Barnes, tá? Joga ali mais avançado, muito bom, já começou também muito bem na Premier League. O Livramento, lateral, também outro cara que chega para agregar muito nesse time, e além disso já tem um ótimo time Newcastle, né? Nick Pope no gol, Bruno Guimarães, Joelinton, o Alexander Isak, aqui tem hora que eu falo Isaac, mas o atacante sueco, tem ali o Callum Wilson também, para eventualmente uma substituição. Então, assim, o Ed Howe tem esse time nas mãos e eu acho que chega muito bem. Um azar do Newcastle, né, cara? Depois de tanto tempo fora da Champions, já chegar nesse grupo, um grupo tão forte. Então, assim, eu não consigo cravar quem vai se classificar nesse grupo. Eu consigo cravar que o PSG não é favorito. Isso, assim, eu cravo com tranquilidade, me cobrem depois. Já até falei isso, inclusive, lá no meu Instagram. Inclusive, as minhas redes sociais estão aqui na descrição.
Não esqueçam de me seguir também no TikTok, no Instagram, no Quai. Me sigam lá. Posto muito conteúdo lá também. Então, assim, eu acho que nesse grupo aqui, se for na média, eu acho que o Borussia pode estar um pouco abaixo dos outros, mas se o PSG está acima nas contratações, realmente o nível técnico é um pouco maior, mas como time, como funcionamento, como campo e bola, pelo que jogam, PSG iniciando aí campeonato francês com 2 empates, sim, cara, eu não coloco o PSG como favorito desse grupo, nunca, nunca, me cobrem depois. Pode ser que classifique, mas corre risco de ficar de fora, sinceramente. Ver o PSG disputando a Europa League ano que vem, para mim não seria nenhuma loucura. Vamos para o grupo G, que agora sobraram 2 grupos aqui que são baba, né? O City pegou simplesmente um grupo com RB Leipzig, Young Boys e Estrela Vermelha. Tem como não se classificar? Mas vamos falar do City aqui até para a Champions inteira, né? Para a gente ver aí como esse time chega, né? Como o atual campeão chega, né? Vai passar da fase de grupo com o pé nas costas. Assim, teve algumas perdas. O Mahrez já tinha virado reserva, foi vendido para o Al-Ahly. O Laporte também já tinha virado reserva, foi para o Al-Nassr, time do Cristiano Ronaldo. O Gundogan, para mim, a maior perda desse Manchester City, foi para o Barcelona, né? Inclusive vou falar do Barça aqui daqui a pouco, que está no grupo H. Foi para o Barcelona, para mim, a maior perda desse grupo, mas que foi reposta. Inclusive vou falar sobre isso. De saídas, no momento que eu gravo esse vídeo, o Chelsea está aí em conversas com o City para contratar o Palmer, né? Que inclusive fez gol aí na final da Supercopa da Europa, mas assim, não está fechado, mas pode ser que perca o Palmer também, que começou jogando muito bem nessas primeiras partidas do City, né? Enquanto o Bernardo estava se recuperando de uma lesão. O City já tem um ótimo time, né, que dispensa apresentações, Ederson, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Haaland, o melhor jogador da Europa, inclusive eleito com justiça. Tem o Pep Guardiola, melhor técnico do mundo, e contratou o Kovacic para cobrir essa ausência do Gundogan. Contratou o Gvardiol, mais um ótimo zagueiro, que já mostrou ali que consegue fazer outras funções, como a de lateral esquerdo. Assim foi contra o Burnley e contra o Sevilla na Supercopa da UEFA. E contratou agora o Doku, cara. Lá ele, o atacante do Rennes, né, joga pelas pontas, muito móvel, muito rápido, poder de decisão. Uma ótima contratação do City, que chega mais uma vez como favorito para essa Champions. De resto, no grupo tem o Young Boys e o Estrela Vermelha, que vão se debater para quem quer ir para a Europa League, porque, sim, condição nenhuma de passar de fase. E o Leipzig, que chega muito bem também, cara. Assim, não vai se comparar com o City, não vai brigar com o City por essa primeira vaga, mas acho que vai se classificar ali em segundo com tranquilidade. Perdeu o Gvardiol para o próprio City, mas já tinha um time ok, inclusive começou muito bem a Bundesliga também. Timo Werner, Forsberg, Dani Olmo venceram a Supercopa da Alemanha contra o Bayern de Munique. Então, assim, um time que agora também teve ótimas chegadas, como o Xavi Simons, que estava no PSV, é jogador do PSG e foi emprestado para o Leipzig agora, que fez uma ótima temporada passada. O Openda, atacante do Lens, que foi vice-campeão francês, como eu já disse aqui, foi o artilheiro do time. Contratou o Sexo também, lá ele, né? Mas o nome dele é Sexo, do Salzburg. E um ótimo atacante também, fez muitos gols na última temporada. O Fábio Carvalho, jogador do Liverpool, que muitas vezes ficava ali no banco, ninguém prestava muita atenção, mas é muito bom. E também vai jogar no Leipzig emprestado nessa temporada. Então, assim, acho que se classifica e dependendo de quem pegar em umas oitavas de final, pode se classificar. E no último grupo, a garganta já está seca, chegamos ao último grupo, que é do Barcelona, que assim, também, convenhamos, pegou uma baba. Grupo do Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp, que tá aqui a passeio, né? O Royal Antwerp. Mas vamos lá. Barcelona foi campeão espanhol na última temporada, teve algumas perdas, tá? Perdeu o Kessié, que foi para a Arábia Saudita, esqueci agora o time que foi. O Dembélé, que foi para o PSG,
Busquets e Alba, querendo ou não, acho que já era hora de trocar mesmo, mas, né? São dois caras muito experientes que entregavam um bom nível técnico ainda, né? O Sérgio Busquets e o Jordi Alba, ambos para o Inter Miami. E o Ansu Fati, no momento que eu gravo esse vídeo, tá ali, parece que vai mesmo para o Brighton, tá? Então, o Ansu Fati vai e pode ser que o João Félix, que hoje é jogador do Atlético de Madrid, chegue ao Barcelona. Uma contratação para mim meio... Não gosto muito do João Félix jogando. E não acho que não se mostrou tudo aquilo que o Atlético de Madrid comprou, né, alguns anos atrás. Mas pode chegar ao Barcelona. Além disso, contratou o Gundogan, como eu já disse, ótima contratação, vai se dar muito bem ali no meio campo, já está se dando muito bem no meio campo, com o De Jong, com o Pedri, com o Gavi, Pedri inclusive que está machucado, mas está se dando muito bem no meio campo do Barcelona, o Gundogan. O Oriol Romeu, né, que foi revelado pelo próprio Barcelona, rodou por alguns times aí, estava no Girona, mas é um meio campo mais defensivo, que também tem um bom passe para compor elenco muito bom. O Inigo Martínez chegou do Atlético Bilbao, Athletic Bilbao, né? Marcelo Beckler, que me desculpe pela pronúncia. Mas o Inigo Martínez chegou aí, zagueiro, bom zagueiro, para compor esse elenco do Barcelona, que já é muito bom, cara. O Lamine Yamal chegou arrasando no time principal. Tem o Rafinha, tem o Lewandowski, Ter Stegen no gol, Ronald Araújo. Então, assim, vai se classificar em primeiro com tranquilidade, né? E eu acho que tem capacidade para chegar em umas quartas de final. Acho que o Barcelona está num bom caminho. Depois temos o Porto, né? Vice-campeão português na última temporada, mas que, assim, tem um time ok, né? Com o PP, o Pepe e o Pepe, né? O PP brasileiro, o Pepe também brasileiro, mas naturalizado português, zagueiro, que já tem 40 anos. O Diogo Costa, goleiro titular da seleção de Portugal. Tem o Evanilson, o Taremi, que fez muitos gols na última Champions. Perdeu o Otávio, né? Que foi para o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo. Mas acho que o Porto assegura essa vaga aí de segundo colocado tranquilamente. E depois tem o Shakhtar Donetsk e o Royal Antwerp. Se me desculpem a minha falta de conhecimento do Royal Antwerp, que se classificou nos playoffs agora, inclusive, é um time da Bélgica, mas assim, vai a passeio. E o Shakhtar Donetsk, essa vaga aí de Europa League deve sobrar na mão dele. E esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo assim, bem longo, nem sei quantos minutos já tá dando, será que já deu meia hora? Não sei. Mas assim, um vídeo de análise mais pra gente entender mesmo como esses times chegam na Champions League, e assim vai ser aqui no canal durante toda essa temporada de Champions. Comentários a cada rodada, se você quer acompanhar também curiosidades que eu faço diariamente e pequenas análises dos times nos seus campeonatos, né? Também me sigam aí nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Quai. Lá eu posto conteúdos diários, né? Aqui tem um intervalo maior de dias. Mas assim, espero que vocês tenham gostado, que tenham chegado até aqui o final, né? Deixe seu like, se inscreve no canal, minha garganta já tá seca, mas valeu quem chegou até aqui. É isso, fui!